Esta casa tem, ao longo desses últimos meses, tratado dos mais diversos assuntos políticos, principalmente. Tem tratado aqui do ajuste fiscal, tem tratado aqui das divergências de caráter político. O país não pode viver em função dessas teses. Oposição, governo, governo, oposição. E esta casa tem que desviar essa conduta para tratar aqui dos assuntos pertinentes, mais sérios, para atender a sociedade brasileira, principalmente a sociedade que produz e que, infelizmente, o resultado do seu trabalho não está dando para sequer viver com dignidade. Eu sou de uma região sacrificada ao longo da história desse país, o Nordeste brasileiro, onde está encravado o semiárido também do Brasil, tem sido uma região castigada. Não castigada apenas pela natureza, mas castigada, sobretudo, pela ineficiência dos governos com relação à qualidade de vida daquelas pessoas. Não é apenas investimento no Bolsa Família que vai resolver a situação e a vida dos nordestinos, principalmente, repito, aqueles que vivem no semiárido brasileiro. Pois bem, senhor presidente, amanhã, dia 23, se instalará no meu estado mais uma feira agropecuária. A 65ª. São 65 anos de muita luta. 65 anos que os produtores rurais, quer na pecuária leiteira, quer na pecuária de corte, têm feito um esforço muito grande para tentar sobreviver. Porque os programas que, infelizmente, nós temos hoje vigente, eles dão com a mão e tiram com a outra. Eu sempre disse e vou continuar dizendo, a agricultura, pecuária, leiteira com especialidade, que é a pecuária do pequeno produtor, daquele que é o agricultor hoje familiar, essa agricultura não deveria ter majoração de juros. Nós deveríamos ter um programa de atenção básica para que pudesse incentivar o pequeno produtor a produzir mais para viver melhor. Pois bem, senhor presidente, refiro-me com especialidade na tarde de hoje à produção do leite no semiárido brasileiro e particularmente de Alagoas. Com a exposição agropecuária que dá início amanhã, aqueles pequenos produtores do leite e pecuária de corte farão a exposição dos seus animais. Num determinado momento, lá no sertão de Alagoas, senhor presidente, um pequeno produtor, um produtor da agricultura familiar, estava muito orgulhoso e com razão para estar, porque ele se dedicou à produção de leite. E uma das suas vacas leiteiras teve uma produção recorde, acima de 45 a 48 quilos de leite dia. Isso realmente, para um agricultor familiar, é da maior importância. Agora, graças à sua vontade, ao seu esforço, à sua determinação, porque a região não lhe condiz, a região não lhe proporciona a oportunidade para que ele possa ter um rebanho melhorado, com qualidade genética e, ao mesmo tempo,
sem as dificuldades de alimentação para os animais. Não resta dúvida, senhor presidente, de que o leite é importantíssimo para a nutrição humana. E, com toda certeza, a produção de leite tem um grande valor para a economia brasileira e, particularmente, para a economia do Nordeste. A pecuária leiteira é uma atividade relevante para a geração de emprego e renda, contribuindo de forma decisiva para o combate à extrema pobreza, através de poucas atividades econômicas sustentáveis, até mesmo nas condições climáticas mais adversas. Na região Nordeste, foram quase 4 bilhões de litros de leite. No ano, lá atrás, 2010, apenas no estado de Alagoas, foram produzidos mais de 230 milhões de litros de leite. No mesmo período, gerando receita de quase 150 milhões de reais, cerca de 20 mil propriedades rurais que produzem leite em Alagoas, a maioria delas administradas por agricultores familiares. A produção por propriedade alagoana, senhor presidente, por dia, foi de apenas 34 litros. Em 2006, contra 87 litros verificados a cada propriedade da região Sudeste. A média nacional é de 52 litros por propriedade dia. Em termos de produtividade por animal, o Brasil tem enormes contrastes. Entre as regiões geográficas, a maior produtividade é encontrada na região Sul, onde a produção foi de 2.388 quilos vaca ano, quantidade bem superior à região Sudeste, segundo cálculos que apresentou a produtividade de 1.410 quilos vaca ano. Na região Centro-Oeste, a produção por vaca ano foi da ordem de 1.220 quilos, enquanto na região Nordeste, a produção anual por vaca foi de apenas 811 quilos. A menor produtividade do rebanho está na região Norte, onde a produção por vaca ano é de baixíssimos 671 quilos. De um modo geral, a produtividade média do rebanho no país ainda é muito baixa, evidenciando a pouca evolução tecnológica nas propriedades leiteiras. Alagoas, no entanto, tem do que se orgulhar. Não faz muito tempo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e meu caro senador Raimundo Lira, que Vossa Excelência também é de uma região onde se pratica atividade leiteira, que é o glorioso estado da Paraíba. Pois bem, Alagoas, no entanto, tem do que se orgulhar. Não, ultimamente, nós temos passado por algumas dificuldades enormes, mas já fomos a maior e a mais organizada bacia leiteira do Nordeste. Em se tratando da região Nordeste, nosso estado ocupa a primeira colocação em produção por vaca ano, na média de 1.549 quilos. Pernambuco aparece na segunda posição com produção de 1.523 quilos de leite vaca ordenhada ano. Apesar de nos orgulharmos desse dado, não estamos satisfeitos com ele, pois há muito que podemos fazer, melhorar a produtividade de leite em nosso estado. O desenvolvimento da produção de leite é importantíssimo para o progresso e a evolução da qualidade de vida da população no semiárido alagoano, sobretudo para os pequenos e médios produtores rurais daquela região. É preciso melhorar, entretanto, o valor baixíssimo que é pago ao produtor rural, senador Lira. Raimundo, não é admissível, a essa altura do tempo,
que um produtor rural ou um produtor de leite do semiárido receba, em média, cerca de 90 centavos por um litro de leite produzido. Os custos para a produção desse leite, eu acredito que supera o custo para produzir, é superior à produção. Eu me lembro muito bem que, num passado não muito distante, eu iniciei produzindo leite na propriedade que eu tinha no semiárido. Anos depois eu tive que encerrar a atividade, porque naquela época eu gastava 35 centavos para produzir um litro de leite e era vendido por 25 centavos. Como é que pode uma coisa dessa? Hoje, produtor rural, produtor de leite, o homem do campo, recebe apenas 90 centavos para vender um litro de leite na sua produção. Tenho muito prazer, hein? Vamos lá, uma parte a Vossa Excelência. Senador Benedito de Lira, Vossa Excelência é um grande defensor, não só da região Nordeste, mas, sobretudo, do seu querido estado de Alagoas. Vossa Excelência faz parte hoje conosco da Comissão para Acompanhamento da Transposição do Rio São Francisco, e Vossa Excelência defende o Rio São Francisco com amor. Vossa Excelência sofre no seu próprio coração o sofrimento do velho Chico, e Vossa Excelência tem descrito aqui com muita propriedade como era o Rio São Francisco e como hoje está as condições precárias do Rio São Francisco. Portanto, nós defendemos juntos não só a transposição, mas, sobretudo, a revitalização do Rio São Francisco. Eu até apresentei um projeto aqui para que as empresas que geram energia usando a água do São Francisco, né, sobretudo a Chesf, essas empresas paguem um percentual do seu faturamento para que a revitalização seja permanente, como é permanente há mais de 100 anos a revitalização do Mississippi nos Estados Unidos. A revitalização no Mississippi, ela funciona de segunda a segunda, não tem feriado, não tem dia santo, todos os dias são dias de revitalização do Rio Mississippi. É o que precisamos fazer no Rio São Francisco, porque senão daqui a 20, 25 anos, todo esse esforço humano e financeiro para a transposição do Rio São Francisco, ela será inócua, porque o rio não vai fornecer água para a transposição. Mas Vossa Excelência, como grande defensor dessa tese da revitalização, sem dúvida, não vai acontecer nada no futuro a não ser boas notícias. Mas, dentro do assunto que Vossa Excelência está falando agora, uma coisa exótica no Brasil é uma garrafinha de 300 ml de água mineral, que tem abundância na natureza pelo Brasil afora, é mais cara do que 1.000 ml, ou seja, 1 litro de leite, cuja produção exige um esforço humano, um uso extensivo de mão de obra e de capital, e custa 1.000 ml de leite, que é o alimento mais completo do mundo, principalmente para as crianças. Ele é mais barato o seu preço do que uma garrafinha de 300 ml de água mineral. Portanto, senador Benedito de Lira, nós temos muitas contradições no nosso país. E essa questão, essa defesa de Vossa Excelência pela produção do leite, sobretudo pela remuneração correta, justa, por esse trabalho de pessoas, de homens e mulheres dedicadas, famílias inteiras se dedicam a esse trabalho de produzir o leite com muito sacrifício, deixando de viver no conforto das grandes cidades ou
também aumentando as levas de desempregados das grandes cidades. No entanto, eles ficam no campo, produzindo com sacrifício, com esforço, cujos incentivos para essa atividade, ora vão, ora ficam, não dando a estabilidade a esses produtores, a esses trabalhadores, a essas famílias patrióticas e trabalhadoras que tanto amam o Brasil e tanto amam o trabalho. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Raimundo Lira. E eu queria apenas, para complementar a sua parte, dizer o seguinte, Wellington. Uma garrafinha de água mineral custa quase 3 vezes mais, ou até 4 vezes mais que 1 litro de leite. Um cafezinho pequeno, uma xícara de café pequeno, do tamanho dessa que eu tomei agora, nesse instante, você paga por aí afora 3, 4, 5 reais. Como é que você pode conviver com esse tipo de comportamento, desse tipo de atitudes que nós, infelizmente, convivemos no país? O governo terá que ter o compromisso, mas não é um compromisso de dar, mas é um compromisso de proporcionar a oportunidade para que esse homem que produz, e que a produção dele não é apenas para que ele possa sobreviver, mas a produção dele ajuda a manter saúde para, como disse o senador Raimundo Lira, para a criançada do mundo inteiro. Pois bem, o Rio São Francisco, como bem disse Vossa Excelência, nós fazemos parte de uma comissão. O Rio São Francisco foi degradado ao tempo de toda a história do Brasil. As barragens foram construídas sem nenhum compromisso de nenhuma delas em cuidar do rio. O Rio São Francisco hoje faz pena. Eu acho que Vossa Excelência foi muito otimista em dizer que desses próximos 20 ou 25 anos, se não cuidarmos do rio, o rio morre. O rio já está na UTI, senador Fagundes, o Rio São Francisco, eu me lembro muito bem, quando era mais jovem, chegava numa cidade muito conhecida no Brasil, que ela é centro turístico, cidade de Piranhas, que é tombada, um patrimônio nacional. Pois bem, o senhor não atravessava de jangada nem de lancha, porque a correnteza do rio podia levar a embarcação. Hoje, nós atravessamos de Alagoas para Sergipe a pé. É uma coisa tenebrosa. Pois bem, o que é que deveríamos fazer aqui? Ao invés de estarmos aqui em muitas e muitas tardes, 3, 4, 5 horas, debatendo aquilo que não chega a lugar nenhum. Quem é mais ou quem é menos? Quem fez ou quem deixou de fazer? Quem ganhou ou quem perdeu a eleição? Aqui eu disse recentemente, senador Raimundo, que essa casa já foi palco dos grandes debates nacionais e que hoje, infelizmente, os assuntos mais importantes para a sobrevivência e para desenvolver a economia do país não têm importância. Pois eu dizia há poucos instantes, veja que absurdo, que contradição, se pagar 90 centavos, senador Wellington, eu peço paciência a Vossa Excelência, porque o assunto eu acho interessante e eu confesso a Vossa Excelência que eu me emociono quando eu trato desse assunto, até porque eu já fui do campo, já tive roça, já tentei produzir leite, já vivi da agricultura, eu hoje pratico a pecuária e a agricultura, porque eu gosto do setor. Pois bem, agora, aonde está, por exemplo, os programas do governo? Vamos fazer um apelo aqui à ministra Cátia Abreu, que tem uma cabeça diferente, que ela possa colocar em prática exatamente essa ação efetiva no sentido de abrir um espaço, mas não um espaço de favor, mas um espaço de vigor para que o produtor de leite do semiárido ele possa viver com dignidade, senador Wellington Fagundes. Ele possa trabalhar, porque ele começa a trabalhar às 4 horas da madrugada.
ele trabalha o dia inteiro. No semiárido ele anda catando com o seu rebanhozinho pelas propriedades ou pelas estradas, cortando o capim para alimentar os animais. Veja a contradição. O Rio São Francisco banha o estado de Alagoas todo. Estamos fazendo lá uma obra gigantesca. O governo federal com o governo do estado. O conhecido Canal do Sertão, que corta o sertão alagoano todo 240 quilômetros para levar água para o semiárido. Nós já temos mais de 100 quilômetros prontos, a água passando pelo canal. Agora, sinceramente, senador Wellington Fagundes, a água não tem serventia ainda, porque a 300 metros de um lado e do outro do canal, o sertanejo não tem água para beber potavelmente falando. 2, 3 quilômetros povoados, não tem água para ele beber água de carro-pipa. Porque os governos, quer federal e estadual, não se preocuparam paralelamente ao construir o Canal do Sertão, que já gastamos mais de quase 2 bilhões de reais. Esqueceram de fazer as pequenas adutorazinhas de alcance de 2 quilômetros, 3 quilômetros, com cano de 25, 30 centímetros, para poder levar água para aquele homem, para aquela mulher, para aquela criança que está lá no semiárido bebendo água de barreiro. Isso é inacreditável, inadmissível. Mas é isso que nós vivemos no Brasil. Por essa razão, eu estou fazendo um apelo aqui ao governo, através do Ministério da Agricultura, para incentivar o pequeno produtor e o produtor da agricultura familiar. E, ao mesmo tempo, o Ministério da Ação Social e de Combate à Fome, para que possa fazer um projeto, um programa de governo capaz de remunerar quem trabalha. O homem que vive no semiárido, que tem 2, 3, 4, 5 vaquinhas, que hoje está perdendo porque a seca é braba, e ao mar, ao lado do Canal do Sertão. Na época do governo passado, eu sugeri a ele que fizesse uma composição com os proprietários daquelas terras áridas e plantasse capim, plantasse forrageira, para atender aqueles que produzem, aqueles que criam. Veja o clamor de um homem, de um agricultor que tem 20 vaquinhas ou 15 vacas, senador Wellington. Nessa época, quando ele vai ao campo, o animal está prostrado, morrendo. Ele olha para o outro lado, estão as ossadas. E ele não tem o que fazer, porque, infelizmente, o meu país, até hoje, não se preocupou em cuidar da convivência com a seca. Ninguém acaba com a seca, é verdade, porque é um fenômeno da natureza, mas o cara convive com ela, promove os meios. E, infelizmente, nós fomos enganados desde a época de Dom Pedro II, quando ele disse, numa das suas farras andando por esse país, uma bravata, ele disse o seguinte: venderei a última joia da coroa para resolver o problema da água no semiárido. Foi embora, já não existe mais, é a história, e nós continuamos morrendo de sede e os animais se acabando. Por isso, eu queria pedir aqui à ministra Cátia Abreu que olhe para este setor. Ela que é da área, não só como ministra hoje da Agricultura, mas como presidenta nacional da Confederação Nacional da Agricultura, que não deve cuidar apenas do agronegócio, dos grandes, dos megas propriedades, mas deve cuidar do pequeno agricultor, deve cuidar daquele que tem 10 vaquinhas para tirar o leite para sobreviver. Uma fazenda que o cara tem um sítio, 30, 40, 50 litros de leite por dia, é a sua sobrevivência. Mas, infelizmente, como pode sobreviver um homem desse, uma família, recebendo 90 centavos por 1 litro de leite? Vai comprar uma garrafa de cachaça para ver quanto custa? Vá,
comprar uma garrafa de cachaça para ver quanto é que custa, que só faz o mal, que só traz consequência para a família, mas custa 20 vezes, ou 30 vezes, ou 40 vezes o valor de um litro de leite. Pois bem, senhor presidente, eu desejaria, nesta tarde, que nós pudéssemos aqui, no Senado da República, diminuirmos os embates das discussões histéricas que não chegam a lugar nenhum e tratarmos dos temas para atender a sociedade brasileira, para cuidar disso que nós acabamos de falar agora. Não apenas dizer, vamos revitalizar o Rio São Francisco de boca. Vamos revitalizar o Rio São Francisco com palavras. Eu sei do esforço de Vossa Excelência presidindo esta comissão, mas muitas e muitas vezes nós nos tornamos impotentes, incapazes, porque não encontramos o respaldo necessário para tocarmos um projeto de revitalização do Rio São Francisco, porque ou faz, ou daqui a uns dias, alguns pequenos, um pouco de anos, nós não temos água para beber, porque o Rio São Francisco é apenas a história. Doutor Wellington, Vossa Excelência é de uma região diferente da minha, mas eu me lembro quando era mais jovem, e que fora construída a ponte do Rio São Francisco ligando Alagoas a Sergipe. Um certo dia, eu me debrucei no parapeito da ponte e tive medo, senador Raimundo, de cair ali dentro, porque o rio descia com uma velocidade não menos de 60 a 70 quilômetros, a velocidade da água. E hoje é uma tristeza quando o senhor chega à margem deste rio, rio da unidade nacional, e que deixamos que ele morresse. Por isso, bem disse Vossa Excelência, as represas têm responsabilidade com a revitalização do Rio São Francisco. Agora é preciso que todos nós aqui tenhamos a coragem de fazer com que elas possam pegar parte daquilo que elas já lucraram ao longo de anos e agora dar um pouco a ele. Porque só tiramos dele até hoje. Eu tenho uma preocupação muito grande com a transposição do rio, levando água lá para o estado de Vossa Excelência, para Pernambuco, para Paraíba, para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, se não cuidarmos dele. Quantos bilhões estão sendo gastos nessa obra? E amanhã não vai ter serventia? Não vai ter serventia, se não cuidarmos do rio. Porque é só tirando, e nada de revitalizar os seus afluentes, para que ele possa realmente voltar a ser o que era. Então, eu queria conclamar os senadores do Brasil, não os senadores do Nordeste, os senadores do Brasil. Os que têm muito, têm que pensar nos que não têm nada. Quem tem muita água, graças a Deus. E quem não tem água para beber, Eu me lembro, e eu vou contar um episódio aqui para encerrar, senhor presidente. Em 1995, eu me elegi pela primeira vez deputado federal, 94, melhor dizendo. Vim para esta casa da Câmara dos Deputados, em 94, juntos, eu e Vossa Excelência, de uma cidade no meu estado. Veja que coisa absurda. Uma cidade ser conhecida no Brasil. Se não fosse isso, ninguém sabia nem se existia no mapa, pela mortalidade infantil. A cidade de Teotônio Vilela, no meu estado querido de Alagoas. Senador Wellington, morria mais gente, mais criança, naquela cidade, há cerca de 20 anos atrás, 15 anos passados, do que mosca, quando você bota bagon. O que era? E eu perguntei o que era aquilo, eu já deputado federal. E me informaram, através da Secretaria de Saúde de Alagoas, o motivo da morte das criancinhas era água. Porque em cada porta, na rua,
As pessoas que não tinham onde buscar água cavaram uma cacimba, que é conhecida lá na minha região, 10, 13, 12, 15 metros. A água da enxurrada da chuva ia para dentro daquela cacimba, com todos os dejetos, com todas as impurezas. E aquela água fermentava. As mães, coitadas, sem nenhuma orientação, pegavam aquela água, ao invés de ferver, coava e dava à criança. Com 72 horas, a criança tinha uma epidemia de diarreia e morria. E assim sucessivamente, 4, 5, 8, 10 caixõezinhos de anjo passavam pelas ruas diariamente. E eu então, ao perguntar à secretária, repito, e ela me disse que era água. Eu fui ao prefeito e disse, vamos fazer um projeto. Foi feito o projeto. E eu vim para Brasília e consegui botar emenda de bancada, que naquela época a emenda de bancada valia alguma coisa, hoje está desmoralizada. O Congresso ficou tão fraco que uma emenda de bancada, ela apenas consta no orçamento por constar. Mas que nesses últimos anos, elas não foram pagas. E à época que se pagava uma emenda de bancada. Você fazia uma emenda de bancada para a obra A ou B no seu estado e ela era paga. Se não 100%, mas 80%, 70%, 50%, mas a obra começava e terminava. Pois bem, e assim foi feito. Fizemos uma adutora, uma captação de água da própria região, sem utilizar a água do São Francisco, nem tampouco da Casal, que é o órgão responsável pelo saneamento, pelo abastecimento da água do Estado, meu caro senador Raimundo. E fizemos a adutora, o governo federal, na parceria com o município de Teotônio Vilela, água potável. A água potável começou a chegar na casa das pessoas e acabou a mortalidade. Sabe quanto foi gasto nisso, senador Wellington? Para salvar milhares e milhares de crianças, sexagenários, de pessoas humanas, um pouco mais de 20 milhões de reais. Que é isso para o governo federal? E isso está faltando hoje no semiárido. E eu tenho dito sempre que tenho tido a oportunidade, não é admissível mais. E faz vergonha nós que fazemos política. Uma criatura humana beber água de barreiro, misturado com mijo de cavalo, de boi, de vaca, de fezes, etc. Sem água, sem nenhum tratamento. Porque, infelizmente, nós não fizemos um projeto de Estado. Não é um projeto de governo que hoje faz, amanhã não. Projeto de Estado para cuidar da convivência com a seca. Por essa razão, senhor presidente, eu encerro a minha manifestação agradecendo Vossa Excelência pela paciência, pela tolerância e pela duplicidade do tempo, porque o assunto realmente requer atenção desta casa e do país. Nós estamos falando para o Brasil. E eu queria, com isso, alertar a presidenta Dilma, a ministra da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, todos esses órgãos juntos. Por que não fazemos um projeto decente para atender a essa sociedade, para atender a esses brasileiros, que com muito sacrifício vivem naquele torrão ressequido, mas não abandona, porque é de lá que ele tira o sustento da sua família. Infelizmente, daqui a algum tempo mais, ele não vai mais tirar o sustento, porque morre ele e a família toda, com água e alimentação. E os bichinhos de estimação que eles criam também se acabam, por uma atenção muito grande, infelizmente, que o governo não se preocupou em fazer um programa de Estado, porque amanhã o presidente da República é Dilma, depois da manhã é Manuel, no outro período é João, e o projeto continuará sendo feito, porque não é projeto de governo nenhum, mas é projeto do Estado brasileiro. Muito obrigado, presidente.